Abra sua Bíblia, irmãos, no Salmo 124. Uma palavra de Deus aos nossos corações. Salmo 124. O salmista expressava dessa maneira, 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que sempre traz refrigério ao nosso coração. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã, cada jovem, criança, adolescente, terceira idade, casais, a todos que sempre estão aqui na igreja, os que estão aqui nesta manhã, e que todos possam sair daqui edificados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado. Meus queridos, olhando para esse texto da palavra, eu quero vos falar sobre o tema, se não fosse o Senhor. Nós sabemos que os filisteus se tornaram inimigos acirrados e intransigentes de Israel. Eles não davam trégua para Davi e para seu exército. E Davi escreveu esse salmo no meio de provas, no meio de lutas. Quando Davi assumiu o comando da nação, após a morte de Saul, os filisteus já estavam com Davi atravessado na garganta. Os filisteus não admitiam o sucesso de Davi, porque eles já tinham tido baixa, principalmente o herói dos filisteus foi eliminado por Davi quando era garoto, e agora Davi está no trono, e assim eles partiram com tudo para tentar derrotar Davi e seu exército a qualquer preço. Foi guerra, foi perseguição, foi emboscada, foi conflito o tempo todo. Davi, nesse salmo, nessa oração e louvor, ele reconhece que todas as vitórias vieram porque Deus foi o socorro bem presente em todo momento. Davi reconhece que se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor, ele seria engolido vivo, ele seria eliminado, mas ele reconhece que Deus foi o grande protetor e pelejou as batalhas. Ele reconhece que em todo instante Deus foi o livramento de Israel das mãos do inimigo. Então nós vemos nesse Salmo 124, Davi dizendo, e Davi mostrando que Deus peleja pelos seus servos em todo momento. Queridos irmãos, quando você lê esse salmo, você vê que Deus peleja as nossas batalhas. Aprendemos com Davi que nas lutas desta vida, quem peleja as nossas batalhas é Deus. Deus é o nosso socorro bem presente, diante de qualquer circunstância, das circunstâncias adversas, diante de qualquer contratempo, diante de qualquer turbulência, Deus peleja por nós. Você pode andar
tendo essa segurança, você pode andar tendo essa convicção. A certeza de Davi foi tão grande que Deus estava ao seu lado, que ele repetiu nesse versículo, mais uma vez, essa frase, ele repete nos 2 primeiros versículos: se não fosse o Senhor. Davi é uma pessoa grata, Davi é uma pessoa íntegra, mas ele tinha gratidão na alma, e por 2 vezes ele repete: se não fosse o Senhor. Ele sabia que não eram as suas próprias habilidades, por mais que ele tinha treinamento, não eram as suas próprias forças, não eram as suas próprias estratégias. Ele reconhece: se não fosse o Senhor. Queridos irmãos, por mais que você tenha estratégia, por mais que você tenha habilidade, por mais que você tenha força, por mais que você tenha algum tipo de recurso, mas se não for o Senhor que estiver do nosso lado, naquela hora, naquele momento, naquela situação, aonde você estaria? Muitos de nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor esteve do nosso lado, porque o Senhor esteve do nosso lado. Precisamos compreender em que circunstâncias Davi escreveu esse salmo. Eu estava pensando, por que Davi escreveu esse salmo? E quem sabe, nas minhas conjecturas, Davi passou, irmãos, por muitas aflições difíceis. Pelo menos entre as muitas aflições, eu vejo 3 situações que foram as situações mais clássicas, mais complicadas, mais notórias, que poderiam ter inspirado Davi a ter composto esse louvor, esta oração, porque salmo é oração ou é um cântico, e nós vemos que entre muitas situações adversas que Davi enfrentou, pelo menos 3, eu quero frisar aqui com os irmãos. Eu não sei, mas quem sabe ele escreveu esse salmo no enfrentamento que ele teve com o gigante Golias, na perseguição implacável que o exército estava tendo de Israel contra os filisteus. Não parecia ninguém para lutar, e Davi chega no campo e ele vê o desafio, ele vê o gigante Golias desafiando, criticando, zombando, desprezando o exército de Israel, e quando ele bradava, todos eles corriam de medo, todos eles se apavoravam, e aquele homem começou a falar palavras impróprias, e aquilo mexeu com o coração, com a alma, com o espírito de Davi, e ele disse: quem é esse incircunciso para estar desafiando e falando mal do meu Deus? Se não tiver ninguém, eu vou. E ele foi, lutou. Os irmãos conhecem a história de Davi eliminando Golias. Eu penso que pode ser depois que ele matou Golias, quem sabe ele compôs esse salmo: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, ele tinha me engolido vivo. Se não fosse o Senhor. Mas quem sabe não foi nesse dia que ele compôs esse salmo. Eu posso imaginar também que ele pode ter escrito esse salmo na perseguição implacável de Saul e seu exército contra Davi. Saul começou a ficar enciumado, com um ciúme terrível de Davi, e foram diversos o livramento que o Senhor concedeu. Saul começou até a ter um espírito maligno que se apossava de Saul, e quando ele estava possesso, ele chamava o Davi para dedilhar a sua harpa, e quando Davi dedilhava, e quando Davi cantava, o espírito maligno saía. Mas volta pelo menos por 2 vezes, quando Davi estava tocando, Saul, cheio de ciúme, pegou a lança e atirou a lança, e Davi teve que se esquivar.
Quem sabe Davi escreve esse salmo nesta hora, que ele viu que se não fosse Deus, ele seria morto por aquele que deveria ser o seu melhor amigo, deveria ser o seu companheiro, que deveria ser o exemplo para ele, mas se tornou o inimigo. E quem sabe ele disse: se não fosse o Senhor, Saul teria me engolido vivo. Mas quem sabe não foi também nesse dia que ele escreveu esse salmo. Quem sabe foi num outro dia mais difícil ainda, quando ele estava no reino, veio a notícia: Davi, o teu filho Absalão, ele arregimentou um grande exército, muita gente que traiu você, que passou para o lado do teu filho, e ele está vindo para eliminar você, para matar você. E Davi teve que sair do palácio e fugir. E quem sabe, diante disso, vendo o próprio filho se levantar e trair, querer matá-lo, e ele ter que fugir, sem dúvida, quem sabe nessa hora, ele, depois das vitórias, ele compôs esse salmo: se não fosse o Senhor. Irmãos, sem dúvida houve centenas de outros embates complicados e momentos perigosos, eminentes, mas Deus sempre esteve do seu lado, não tirou o problema, mas ficou do seu lado. Davi enfrentou muitos problemas, mas em todos os problemas Deus estava do seu lado, e por isso ele compôs esse salmo: se não fosse o Senhor, eles tinham me engolido vivo. Por mais habilitados que nós sejamos em algumas áreas da vida, nós não podemos confiar nas nossas habilidades, nós não podemos confiar nas nossas competências, nós precisamos confiar em Deus. Deus é o nosso socorro bem presente. Por mais que você tenha muitas experiências para saber o que fazer em determinada situação adversa, mesmo assim você pode se dar mal e não. Se você não colocar a sua confiança em Deus, você precisa entender que por mais que você tenha estratégia e habilidades, mas a tua confiança precisa estar totalmente em Deus. Davi, tendo toda a experiência de guerreiro, Davi tendo toda a experiência de vencedor, mesmo assim ele se inclina diante do Senhor, reconhecendo que se não fosse o Senhor, ele estaria aniquilado há muito tempo. Sempre Davi perguntava ao Senhor o que deveria fazer, e a obediência à vontade soberana de Deus levou Davi a ter muitas vitórias. Sempre a vitória vem para aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus, para aqueles que obedecem à voz de Deus. A vitória é garantida. Você precisa deixar Deus pelejar as suas pelejas. Você precisa marchar na direção da solução da causa. A solução é Deus. Deus é a solução desse problema que você está enfrentando. Deixa Deus advogar as suas causas. Deixa Deus abrir as portas aonde elas estão fechadas. Deixa Deus agir em prol da tua vida, da tua família. Sinta a mão de Deus estendida sobre você. Sinta a mão de Deus segurando você. Sinta que se não fosse a mão de Deus ao teu lado, você já estaria aniquilado. Por isso que cada vitória levava Davi a tributar toda honra, toda glória, todo louvor somente a Deus. Por isso Davi foi o maior escritor dos salmos, o que mais compôs hinos de gratidão, oração de gratidão, porque ele passou por tantas situações que nós não conseguimos imaginar, mas em todas Deus deu vitória, Deus deu vitória, Deus de vitória. E o Deus de Davi é o nosso Deus, o Deus de Davi é o meu Deus, o Deus de Davi é o teu Deus. Se Davi teve vitória, o tempo dele já passou, agora é o teu tempo, agora é o teu tempo. Creia que Deus está aqui para te abençoar e para dar a vitória que você precisa. Davi deixou exemplo para que possamos nos reunir
aqui numa hora como esta e reconhecer que se não fosse o Senhor, nós todos estaríamos mortos e quem sabe algum de nós no inferno. Mas a mão do Senhor te deu oportunidades, a mão do Senhor te deu chance, a mão do Senhor te deu oportunidade para você voltar a casa. Você que estava, quem sabe, com a vida espiritual apagada, alguns, quem sabe, até se desviaram, mas hoje você está de volta à casa do Senhor. O que é isso? É a mão do Senhor. Davi dizia, se não fosse o Senhor, olhando para o rei Davi, e todos os perigos que ele passou, nós vemos que não é diferente na nossa vida, irmãos, não é diferente. O salmista passou por provações, que imaginou que não chegaria ao fim. Não é diferente conosco. Quantas provas, quantas lutas, quantas dificuldades você já passou, que até você imaginou, não vou conseguir vencer, vai ser impossível. E quantas vezes você, quem sabe, até disse, Senhor, cadê as promessas? E quem sabe você já reclamou dizendo, Senhor, por que tu não estás me ouvindo? Quantos momentos complicados você já passou, mas lá mais adiante você percebeu que a bondade, a misericórdia do Senhor tem sido a causa de você não ter sido derrotado, fulminado, eliminado. Irmãos, o Senhor do nosso lado faz a diferença. O Senhor que esteve do lado de Davi é o Senhor que está aqui nesta manhã para dar socorro para você, para te abençoar, para renovar as tuas forças. Se Deus não for conosco, não teremos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos ou das situações adversas que nos sobrevêm à nossa vida. Os perigos, as lutas que se apresentam diante de nós, muitas vezes parecem invencíveis, mas em Deus nós teremos vitória. Em Deus você terá vitória. Deus do nosso lado sempre será vitória. Deus do nosso lado sempre teremos proteção. Por isso significa, quem tem Deus na vida, significa livramento, significa direção, pois Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos andar com segurança, porque Deus está do nosso lado. Meu querido irmão, anda com firmeza, anda com segurança, porque se você teme a Deus, se você dá crédito à palavra de Deus, se você busca Deus, se você está vigiando na vida espiritual, então você pode entender, você pode compreender que Deus estará do teu lado a todo momento. O salmista dizia, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Meus irmãos, se não fosse Deus, onde você estaria nesse momento? Você estaria em qualquer lugar, menos aqui na igreja. Se não fosse o Senhor, o que seria da tua família? Se não fosse o Senhor, o que seria dessa igreja? Irmão, se não fosse o Senhor, o que seria da obra missionária, dos missionários, dos obreiros da casa do Senhor? Se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos condenados, todos nós estaríamos perdidos para todo sempre. Foi Ele, Deus, que te encoraja, é Deus que te encoraja em todos os momentos e situações da tua vida. É Deus que te anima, é Deus que dá força para você ser um vencedor, para você batalhar as batalhas do dia a dia com vitória. É Deus que te batizou com o Espírito Santo, é Deus que te salvou. Você está aqui e você tem talentos e você tem habilidades, porque a boa mão do Senhor está contigo. É Ele que tem tocado em você, é Ele que tem animado você, motivado você, é Ele que tem enchido você de vigor, de esperança, é Ele que tem dado a unção a você.
faça uma retrospectiva na tua vida, irmão, e você vai perceber que se não fosse o Senhor, não teria jeito para a tua vida, mas a tua vida teve jeito, porque Deus entrou na tua vida, salvou, perdoou o teu pecado, deu um banho da graça, e hoje você tem certeza que vai para o céu, porque o Senhor tem estado contigo. Porém, nós não podemos ignorar que o inimigo é muito forte. Davi aqui, ele não está ignorando o inimigo. Davi expressa, nesses poucos versículos, a ferocidade do inimigo através de metáforas. O que é metáforas? É alguma coisa que se assemelha a outra. É uma ilustração para que você possa entender melhor o que dizer. Por exemplo, aqui nesse pouco versículo, Davi compara o nosso inimigo como um monstro que nos quer tragar, que anda no nosso derredor como um monstro marinho, querendo engolir vivo. Ele vai falando que se não fosse Deus, o monstro teria engolido vivo. A maior raiva do inimigo é saber que você mesmo cansado, consegue superar o cansaço e vir à igreja para louvar e adorar ao Senhor. A raiva do inimigo é saber que muitas vezes vem luta, vem prova a tua vida, e ele pensa, agora ele vai até desistir de ser crente, de vir à igreja, e daqui a pouco lá vocês vêm para a igreja, e aqui você dobra o joelho, ou aqui você louva, aqui você canta, aqui você estende a mão adorando ao Senhor. O inimigo fica incomodado, mas como? Tanta prova, tanta dificuldade, e ele lá está adorando ao Senhor. Às vezes a situação é tão difícil que parece que nós vamos ser engolidos vivos. Depois que o inimigo te engolir, você não terá mais ar para respirar. Este é o alvo do nosso inimigo: tirar o nosso fôlego, tirar o nosso ânimo, tirar o nosso entusiasmo. Mas o Senhor tem estado conosco, como num terremoto que a terra se abre e vai engolindo todas as coisas. O inimigo quer fazer isso, mas ele não consegue, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Davi também compara o nosso inimigo a um dilúvio que quer submergir os nossos ideais. No versículo 4 e versículo 5, ele demonstra essa verdade dizendo: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Davi está mostrando aqui que principalmente nós aqui em Blumenau sabemos o que é enxurrada, sabemos o que é dilúvio, sabemos o que é água. Já passamos por diversas enchentes, já passamos por diversas enxurradas, aonde a água vai levando tudo. Davi, ele fez essa comparação. Ele disse: o inimigo veio como muitas águas, como aquela enxurrada que vai levando tudo e vai destruindo tudo. As águas têm um poder inimagináveis, muitas vezes, a nossa mente. Embora hoje nós termos noção apurada desse poder destrutivo das águas, nós vemos aqui o salmista dizendo: as águas vieram como um dilúvio sobre minha alma, sobre minha vida, mas o Senhor estava do meu lado. O Senhor estava do meu lado. Muitas vezes as lutas são tantas, muitas vezes as provas são tantas, parece que é um dilúvio querendo nos sufocar, querendo nos arrastar, querendo nos levar para longe, mas o salmista diz: o Senhor estava do meu lado. O Senhor está do teu lado. Tem momento que parece que essa enxurrada que vem sobre tua vida, tua família, teu emprego, situação financeira, querendo desanimar, desmotivar, mas o Senhor está contigo. Outras vezes é as doenças. Quando as doenças aparecem,
dão a impressão que vão acabar com tudo, que vai destruir o nosso corpo. Outra vez, quem sabe, é o desemprego. Pode ser uma corrente perigosa, é como um tsunami que vem para arrasar com a nossa vida emocional e jogar você na lona. Mas nós estamos fundamentados em Jesus. Quem está fundamentado em Jesus não tem águas com suas impetuosas correntes que venha ter poder para destruir. Quem está na rocha, quem tem Cristo, quem tem Deus ao seu lado, o mesmo Deus que livrou Davi das correntes impetuosas, Ele está aqui nesta manhã para não permitir que essas águas venham levar embora os teus projetos, os teus sonhos, os teus ideais, os teus objetivos, os teus alvos. Tem objetivo, tenha alvo, e o inimigo não vai conseguir levar, porque você está firmado na rocha, e você tem Deus do teu lado. Deus é o Senhor absoluto da tua vida, Deus é o Senhor absoluto da tua família. O mesmo Deus que livrou Davi está aqui para livrar você. Você até pode dizer: cheguei ao meu limite, não tenho mais força, não aguento mais, estou morrendo, estou sufocado, estou afogado. Mas Deus está te vendo, Deus está ouvindo, Deus conhece os teus limites. E quando você não conseguir mais andar, e quando você não conseguir achar que não tem mais jeito, Ele vai estar segurando na tua mão. Você não vai cair. Quem está com Cristo não vai cair. Por exemplo, os discípulos apavorados gritaram no meio da tormenta: vamos todos morrer. E acordaram o mestre que estava descansando: mestre, nós vamos perecer. O barco não iria afundar, porque Jesus estava no barco. Onde Jesus está, não tem afundamento, não tem afogamento. Jesus é o teu socorro bem presente. Ele está aqui com as suas mãos amorosas estendida para socorrer você dos dilúvios da vida. Davi também comparou o inimigo a uma fera que avança rasgando, dilacerando todas as coisas. No versículo 6 ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Irmãos, Davi comparou os inimigos a uma fera que avança. Pensa um leão, pensa um urso, pensa num tigre, pensa numa fera que vem sobre a presa, dilacerando, estraçalhando a caça sem piedade. Davi sabia o que era afugentar uma fera, pois ele havia matado um leão, ele já havia matado um urso. Muitas vezes as lutas, muitas vezes as calúnias, muitas vezes as difamações, muitas vezes as situações de mentiras contra você são assim como feras, pronto para abocanhar, pronto para dilacerar você, e você sente-se impotente, não sabe o que fazer. Outras vezes essa fera terrível pode ser um colega lá no serviço que implica com você. Quem sabe um professor lá na escola querendo prejudicar a sua caminhada. Quem sabe um colega de trabalho, ou quem sabe um vizinho que implica com você, porque você é crente, ou porque você, enfim, tem outros objetivos. Quem sabe pode até ser um marido que não é crente, ou até um marido que é crente, mas é obsessivo, ou uma mulher e que quer sempre ser dono da razão. Quem sabe uma esposa amargurada, sempre sendo um poço de azedume por dentro. Em certas situações da vida, nós ficamos perplexos. Isto quer dizer, muitas vezes a gente parece sente num beco sem saída. Olhamos para todos os lados e não vemos saída. Mas nessa hora, é hora de olhar para cima, porque o nosso socorro vem de cima. O nosso socorro vem do Senhor.
Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes a gente sente assim, como uma fera querendo nos abocanhar. E o salmista, ele dizia: se não fosse o Senhor, aquele urso, aquele leão teria me engolido vivo. Mas o Senhor esteve do meu lado. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou, Ele está aqui nesta manhã. No versículo 7, Davi ainda compara o inimigo ao passarinho, que arma, com passarinheiro, que arma laço contra nós. Ele compara um passarinheiro, aquela arapuca, aquela armadilha que alguém fez para o passarinho, e o passarinho vai pensando que ali tem alimento para ele, e daqui a pouco ele está preso no passarinheiro, está preso naquela arapuca. Muitas vezes os laços estão te prendendo, e você não consegue alçar voos altos, você não consegue obter vitória. Aqui o salmista, o que me chama a atenção é que ele diz assim, no versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou, o laço quebrou. Meus queridos, há muitos laços querendo amarrar você, há muitos laços querendo prender você, mas em nome de Jesus, nessa manhã os laços vão se quebrar. Se tem algum laço que quer impedir você, quando o laço quebrou, o passarinho pôde voltar a alçar voo, pôde voar novamente. Assim, irmãos, é na nossa vida. O inimigo quer nos manter preso, para que você não venha alçar voos altos, para que você fique só na miséria. Mas em nome do Senhor, a intervenção dos céus, o laço vai quebrar, o laço vai quebrar, o laço vai quebrar, e você vai alçar voos que vão glorificar ao Senhor. Muitas vezes você foi em determinado lugar, ou teve determinada atitude que te prendeu com um laço do passarinheiro. Você quer sair e não tem jeito, não sabe como sair desse problema, não sabe como sair dessa situação, seja financeira, seja espiritual, seja conjugal, seja familiar. Você está amarrado e você tem procurado de todo jeito e parece que não tem jeito de sair. Você está amarrado, mas nesta manhã, em nome de Jesus, o laço vai se quebrar e você vai ter a vitória que você precisa, a vitória que você necessita. Existem muitos laços que muitas vezes estão complicando a nossa vida. São laços afetivos de relacionamento, são compromissos, quem sabe, que você teve numa vida mundana, são ligações escusas, ou muitas vezes é avareza, outras vezes é alguma coisa que está impedindo de você ser livre, de sentir a liberdade que é em Cristo Jesus. Mas nessa manhã o Senhor veio para dar liberdade, porque o laço tem que quebrar. O laço quebrou e nós escapamos, foi o que o salmista canta. Muitas vezes esses laços são invisíveis, que estão prendendo a ponto de você não conseguir sair do chão. Deus quer quebrar esse laço para que você voe alto e tenha profunda experiência com Deus. Irmãos, eu não sei qual laço tem te prendido, de você receber o batismo com o Espírito Santo, de você ter uma vida mais vitoriosa. Eu não sei o que está te prendendo, que você não consegue dizimar a casa do Senhor. Eu não sei o que está te prendendo, que você não consegue testemunhar daquilo que Jesus fez na tua vida, aos teus colegas. Alguma coisa está te prendendo, mas nesta manhã, Jesus te trouxe aqui para quebrar esses laços, para quebrar esses laços. Precisamos contar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Você precisa, irmãos, confiar totalmente no Senhor. A primeira atitude para vencer o inimigo é manter o Senhor do nosso lado.
Ninguém vai ter vitória se Deus não estiver do nosso lado. Para manter o Senhor do nosso lado, nós precisamos agradar o coração de Deus. Não basta você falar no nome de Jesus, não basta você clamar pelo sangue de Jesus, não basta você pegar um versículo da caixa de promessa, ou abrir a Bíblia, apontar o dedo e ler um versículo. Não basta isso, irmãos. Deus vai estar do seu lado se você viver uma vida para Deus. Deus não vai estar do seu lado se você lê Bíblia e até ora, mas fica fazendo coisas erradas. Irmãos, para Deus estar do teu lado, você precisa renunciar a algumas coisas que estão afetando o teu relacionamento com Deus. Para vencer o inimigo, é preciso manter a garantia do amor de Deus. Para vencer o inimigo, você tem que ter certeza que o teu socorro vem do Senhor. Para vencer o inimigo, você tem que crer na ação libertadora de Deus na tua vida. Para vencer o inimigo, você tem que ter a visão correta da onde virá o teu socorro. E o salmista é bem explícito no versículo 8. Ele diz: o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem do governo, o teu socorro não vem das coisas materiais, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma coisa todos nós precisamos compreender: Davi nesse salmo não está dizendo que não passou por momentos terríveis e de perigo. Ele está dizendo que passou por aflição, ele está dizendo que passou por angústia, ele está dizendo que a situação parecia o fim de tudo, mas ele está relatando que, embora passou por momentos complexos, que passou por momentos perigosos, que passou por momentos de calamidade, mas ele reconhece: mas eu estou vivo, mas eu estou forte, mas eu consegui passar. Como? Ele olha para trás: como eu consegui passar? Passei não pelas minhas habilidades, não pela minha inteligência, eu passei porque o Senhor esteve do meu lado. É isso que nós temos que ter em mente. As nossas vitórias só estão vindo porque o Senhor não nos abandonou, porque há uma promessa do Senhor para conosco. Ele diz: eu estou convosco, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, venha o que vier, passe luta que passar, mas o Senhor está contigo. Se você é crente, Ele está contigo. Confiado no Senhor, nós poderemos enfrentar as crises, enfrentar as situações contrárias. Eu pergunto para encerrar: quem está do teu lado? Quem está do teu lado? Coloque-se em pé nesse momento. Se for o Senhor, a vitória virá, irmãos. Nele você pode confiar. O salmista dizia: se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, diga Israel, se não fosse o Senhor, eles tinham me sucumbido, eles tinham me engolido vivo, eu tinha sido arrastado pela corrente, se não fosse o Senhor. Mas o Senhor esteve do teu lado, o Senhor está do teu lado. Há laços que querem te prender. Muitas vezes são laços invisíveis, que você nem percebe o que está por detrás, porque muitas vezes são situações complexas e outras vezes situações espirituais, que o inimigo quer te amarrar, para você não ser bem sucedido, para que aquilo que você faça, que venha fazer, não venha prosperar. Mas nesta manhã o laço vai quebrar, e você vai prosperar na vida espiritual, vai prosperar no teu casamento, vai prosperar na tua família, vai prosperar no teu colégio, vai prosperar no teu serviço, vai prosperar na igreja. Em nome de Jesus você vai prosperar, porque laços vão quebrar e a vitória de Deus será real na tua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Você deseja vir à frente. Eu não sei qual luta, eu não sei qual prova, eu não sei qual dificuldade, eu não sei qual crise, eu não sei quais as situações.
seja de enfermidade, seja familiar, seja conjugal, seja no serviço, seja o desemprego, seja uma situação adversa, seja um problema que você está pedindo socorro há muito tempo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu creio na vitória de Deus na tua vida, eu creio que laços vão se quebrar, eu creio que o Senhor está do teu lado, eu creio na bênção do Senhor agora e para sempre. A bênção do Senhor é real na tua vida. Creia que você está aqui nesta manhã, é porque Deus tem te abençoado. Creia que você está aqui nesta manhã, porque a boa mão do Senhor tem te abençoado. Creia que situações adversas têm vindo, e há momento que você olha para todos os lados e diz: Deus, eu não suporto mais, mas a mão do Senhor está estendida, e você está tendo força, e você está tendo e você vai receber um novo vigor, porque o Senhor está do teu lado. O Senhor está do teu lado. Permaneça firme, obedeça a sua palavra, continue orando, continue buscando, que você vai olhar para trás e vai dizer: como eu consegui vencer? Venceu porque o Senhor está do teu lado. O Senhor está do teu lado. O Senhor está do teu lado. Meu querido irmão, eu estar do teu lado é uma coisa muito frágil. O governador está do teu lado, não vai resolver. O presidente da república está do teu lado, não vai também ser a solução. Mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Deus do teu lado, as coisas mudam. Deus do teu lado é diferente. Deixa Deus estar do teu lado. Deixa Deus estar do teu lado. Deixa Deus estar do teu lado. E você vai ver o que vai acontecer. Maravilhas vão acontecer. Milagres vão acontecer. Renovação espiritual vão acontecer. Você vai receber força para vencer o inimigo. As águas não vão conseguir arrastar você. O dilúvio não vai conseguir sufocar você. As feras não vão conseguir engolir você, porque Deus está do teu lado. Deus está do teu lado. Sinta Deus do teu lado. Sinta a presença de Deus do teu lado. Sinta Deus do teu lado. Pai querido, Pai santo, Pai santo, Pai maravilhoso, aqui estão teus filhos. Deus, aqui está tua filha, aqui estão essas famílias. Muitas vezes as lutas têm sido pesadas, muitas vezes as provas têm sido doídas, muitas vezes a enfermidade, outras vezes são provas diversas, mas o teu filho confia em ti, Senhor. Deus, laços precisam ser quebrados. A tua palavra diz que o laço quebrou e escapamos vivos. Deus, o teu filho precisa que os laços venham ser quebrados. Tudo aquilo que está querendo amarrar, tudo aquilo que está querendo impedir a vitória do teu filho, da tua filha, Deus, tu és o socorro bem presente. Tu és o socorro bem presente. Entra com provisão, entra com providência. Deus, quebra os laços, quebra os laços, quebra os laços que querem impedir a vitória espiritual, vitória material, vitória física, vitória nos negócios. Deus, quebra os laços, quebra todas as amarras. Em nome de Jesus, receba a vitória. Em nome de Jesus, receba renovo. Em nome de Jesus, receba alegria. Em nome de Jesus, receba paz. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Receba a cura. Receba a cura da enfermidade. Pelas pisaduras do mestre somos sarados. Receba a tua vitória, vitória espiritual, vitória física, vitória no casamento, vitória na família, vitória no emprego, vitória no colégio, vitória junto aos vizinhos. Deus, abençoe o teu filho. Todos os laços sejam quebrados, 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 para que teu filho possa alçar voos e ter grandes experiências contigo, em nome de Jesus.